lá! Hoje nós vamos concluir aquele risco com rosas e ninho com ovinhos. Nós paramos aqui na aula passada. Hoje já completei as folhas que são iguais e esse botão que é igual àquele que eu já ensinei também. Agora nós vamos fazer aquele último botão lá de cima, que é o verdinho. Com o pincel número 2, você vai preencher o botãozinho com o verde oliva, que é o verde das folhas. Aí você vai fazer, o jeito de fazer é o mesmo, ó, coloca uma luz aqui na bolinha, pega um pouquinho da tinta e faço a luz do lado de lá e do lado de cá, sem invadir essa área do meio. E depois eu coloco aqui, ó, bem no meio o pincelzinho e puxo para os dois lados. Olha, agora eu posso fazer o acabamento dele com o pincel zero. São essas perninhas aqui, ó. Pode ter várias perninhas. Eu vou colocar só 3 no meu. E o botãozinho está pronto. Agora nós vamos para essa rosa aqui que tá... Essa rosa que tá virada ao contrário. Eu quero fazer essa daqui assim um pouco mais clarinha desse lado e um pouco mais escura desse lado. Eu vou usar o rostinho de boneca e o rosa rose e o branco pro lado de cá. E desse lado eu vou usar também um pouquinho do rosa antigo para fazer uma sombra um pouquinho mais acentuada. Nós vamos começar por essas pétalas aqui, ó, mais de trás. Começo com a cor mais escura, que é, no meu caso aqui, o rosa antigo. Essa última pétala eu vou preencher mesmo, porque ela tá por trás dessa outra rosa. Essas outras duas pétalas aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma área de sombra, vendo aqui, ó, bem baixo na sequência, tá bem baixo. E eu vou usar na minha sequência de cores do mais claro pro mais escuro, do mais escuro pro mais claro. Você pode fazer uma sequência de cores assim, como você quiser. Você viu que elas são parecidas, próximas. Eu vou usar o segundo tom para terminar de preencher. Agora eu vou usar o terceiro tom e vou fazer um pouquinho de luz aqui, ó. Deixei bem lisinho, vou passar por cima aqui. Agora eu vou fazer essas pétalazinhas daqui. E eu vou fazer assim. Eu vou usar, não vou usar o escurão aqui. Eu vou usar o segundo tom do escuro. Aqui é a mesma coisa, porque elas estão por trás. Depois eu passo pro outro tom mais claro. Aqui também. E eu vou finalizar com aquela dobrinha com o branco. Pego tinta só de um ladinho e faço isso aqui, ó. Agora vamos a essas pétalas aqui, que a gente vai trabalhar também, olha, uma base do tom médio. Agora, eu vou colocar um pouquinho de sombra com o rosa antigo, só que eu não posso colocar aqui porque ela tá por cima. Eu não posso colocar aqui porque ela tá por cima. Põe aqui sem chegar nas pontinhas. E daí puxa assim pelo meio. Do lado de cá também. Depois, dos dois lados, você vai colocar o rostinho de boneca. Esse aqui ficou com uma ponta grande, então eu vou crescer esse daqui um pouquinho também.
E agora você finaliza com o branco, mas o branco você só vai pôr aqui, ó. É como se fosse uma dobrinha. E por último, essa pétala maior aqui, que nós já vamos trabalhar com esse, que é o rostinho de boneca, preenchendo essa área de baixo, que é a área mais clara, que é a área alta, né, a área gorda. Vem subindo. Aqui a gente vai pôr um pouquinho do rosa rose, fazendo essa sombra. Eu vou colocar o rostinho de boneca aqui na dobrinha também. Se você quiser, pode chegar com rosa rose, depois faz a dobrinha por cima. E a gente finaliza aqui com o branco. O branco vai aqui, ó. Aqui fica bem clarinho. E depois aqui, fechando a pétala, fazendo a dobrinha. Esse lado de cá eu quero mais claro, então eu vou pôr um pouquinho do branco aqui e vou dar uma disfarçadinha assim, ó. Lá não vou colocar. Para ela ficar pronta, a gente tem que colocar o verdinho ali na sépala que tá embaixo. A gente preenche com o verde. Já deixo um cabinho aqui, ó. Coloquei o risco. Eu vou iluminar com o marfim. Um pouquinho do marfim. E vou iluminar as sépalas. Pego um pouquinho de tinta, essa da esquerda lá, vou colocar a tinta aqui e puxo. Depois, eu coloquei 3 sépalas só, então esse lado aqui coloco aqui e puxo. E depois, essa eu ponho bem no meio. Olha, você viu que eu coloquei uma pincelada pra lá e uma pra cá. E eu puxo uma delas. E assim nós temos a primeira rosa, que é a rosa virada, de uma forma bem simples. Nós vamos fazer todas essas pétalas aqui, ó, que estão em volta, da seguinte forma. Eu vou pegar o tom mais escuro. Você viu que aqui, ó, bem embaixo, eu vou fazer uma linha de ponta a ponta. Coloque, ó, bastante tinta. Espalhe. Você viu que aqui eu tinha um risquinho. Então, eu tô fazendo isso aqui, ó. Aqui eu tenho outro risquinho. Não vou juntar essa parte. Aqui eu tenho outro risquinho. Aqui, essa rosa tá por cima daquela. Então, eu vou fazer já aqui a sombra. Depois aqui eu tenho esse outro risquinho. Essa rosa, essa pétala também tá por trás. Então, aqui, ó, vai ficar escurinho. Sobrou só um branquinho ali. Aqui eu tenho outro risquinho. Olha como fica fácil seguindo desse jeito. Tenho aquela parte, depois todos os risquinhos, que são os finais das pétalas, eu ponho a sombra por baixo, por trás. Olha aqui, ó, por trás. Do lado de cá, eu tenho aqui, eu tenho até uma pontinha que eu vou preservar aqui. Agora, eu vou preencher o restante da pétala com o rosa. Eu tava usando o rosa antigo, com o rosa rose. Mas eu vou deixar aqui, ó. Aqui eu tinha aquela linha. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma linha. Então, essa linha vai ficar um contraste. Aqui eu não vou misturar. Eu misturo só aqui. Essa é uma pétala, eu misturo aqui dentro da pétala. Aqui eu só vou pôr um pouquinho nesse espaço branco.
Tá vendo como eu tenho aqui as divisões? Aqui ficou um pouquinho também, uma pinceladinha já resolve. Aqui eu só tenho uma pontinha. Olha, esse lado eu preencho e aqui eu não misturo, eu misturo ali. Porque eu preciso desse contraste aqui, ó. Eu vou misturar pra cima. E aqui a mesma coisa. Misturo pra lá. Aqui fica o contraste. Agora, nós vamos resolver essa área ali do meio. Eu pego a cor mais escura, que é o rosa antigo. Eu coloco aqui, ó. E vou subindo redondinho. Eu posso até fazer assim, ó, pouquinha tinta. Aí, essa pétala tá no centro. Eu ponho a sombra aqui e a sombra aqui. Só que essa sombra vai ser esfumaçada para trás. Depois, aqui tem outra divisão, para trás. Aqui tem outra divisão, para trás. Você viu que assim eu já preservei a área de luz. Agora, esse restante de espaço branco que ficou ali, eu vou preencher com o rosa rose. E aqui, ó, eu não deixo assim eu não deixo uma separação. Mas você viu que tá ficando clarinho e o escurinho, clarinho e o escurinho. A luz e a sombra. Fechei aqui. O escurinho quase sumiu, mas deu, tá? Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui. Eu vou começar por essa última. Aqui eu tenho uma dobrinha. Embaixo da dobrinha, eu vou pôr um pouquinho de sombra. E termino o restante com o rosa rose. Dou uma disfarçadinha. E vamos para o próximo, que seria esse aqui. Olha, embaixo da dobrinha, eu ponho um pouquinho da sombra. Aqui eu tenho um espaço que tá por trás dessa dobrinha e tá por trás dessa dobrinha. Então, aqui também eu tenho que colocar um pouquinho, ó. Sobrou esse canto, então eu coloco o rosa rose aqui. O próximo espaço, trabalho da mesma forma, embaixo da dobrinha, um pouquinho do escuro. Essa dobrinha passou aqui, ela precisa de uma sombra aqui também. Ó, viu como já liberou ali? E aqui nós temos uma pontinha. Vai ficar mais esse lado pra gente colocar um pouquinho do rosa rose. Olha só, tem o sombra e tem o luz. Agora, eu vou fazer uma coisa. Acabei de colocar. Eu vou passar o pincel em cima. Pra não ficar essa linha de rosa rose aqui, ó. Não quero essa linha. Então, eu vou passar o pincel com um pouquinho do escuro. Mas sem encher tudo. É só pra quebrar essa linha, esse contraste aqui. Assim. Vamos iluminar. E eu vou iluminar com o branco. Pouquinho do branco. Vou começar aqui. Eu não fiz aquela linha, tá? Eu tô fazendo redondinho. O próximo, ó, na área de luz. Eu vou crescendo com o pincel. E o próximo, só na área de luz. Isso daqui, gente, é só treinar. A princípio, a mão fica pesada, fica dura. Depois vai melhorando. Agora, eu vou fazer... antes, eu não gosto de deixar essa dobrinha assim no branco, porque depois fica muito branco, fica preenchido. Então, eu vou pôr um pouquinho, só um pincelzinho sujo, bem no centro, mas não tô preenchendo inteiro, tá vendo? Ó, só pra não ficar totalmente branco. Agora, nós vamos fazer as bordas. Pego a tinta só de um lado, vou começar nessa do meio. Ó, bato o pincel aqui, olha como eu ponho o pincel. Eu não ponho assim, fazendo uma coisa reta. Vou mostrar com o rosa antigo pra você ver bem. Aqui, ó,
Eu vou bater o pincel assim e faço isso aqui. Depois eu tô com o pincel assim, eu viro o pincel e eu faço a mesma coisa pro outro lado, tá? Aqui é assim e aqui assim. Pego um pouquinho do branco, encosto o pincel ali e faço só isso aqui. Não puxo, paro ali. Aí eu vou fazendo todas desse ladinho. Eu posso usar esse restinho de tinta e fazer isso, ó, limpar o pincel. Mas não puxe. Depois aqui a mesma coisa, ó. Aí aqui a mesma coisa, não começo aqui no canto, eu começo ali no meio. Bem no meio da pétala, porque ali ela tá escurinha. E aqui, ó, eu dou uma puxada seguindo aquela área de luz que eu tinha ali. Olha a área de luz. Ponho aqui o pincel e venho fazendo isso. Disfarço essa tinta. Aqui só tem uma pontinha. Você não vai descer. Aqui também, ó, só um toquezinho de luz. Aqui também, só um toque de luz. Porque tá por trás dessa rosa de cá. Agora eu vou voltar lá em cima. Se eu tava com o pincel assim, agora eu não posso fazer assim. Eu tenho que girar o pincel. Ó, a mesma coisa. Só que pro outro lado. Eu já faço e já limpo o pincel. Aqui também. Olha, já quase fechamos ali. Essa pétala maior. Depois a próxima. Um pouquinho mais de tinta aqui. Agora eu volto. Posso fazer uma pinceladinha assim, ó, que é uma dobrinha, a mesma dobrinha que a gente põe na folha. E aqui no meio eu vou colocar bem aqui uma pinceladinha pequena. Aí eu vou fazer estas aqui. Só que eu não vou pôr a tinta nessa posição, eu vou girar o pincel assim, ó. Eu vou fazer um gordinho ali e depois um outro gordinho pra cá. Depois eu volto e aliso lá em cima, sem preencher. Aqui a mesma coisa, não assim, assim. Ó, vou encostando o pincel e já vai ficando aquele babadinho. E depois é que eu faço aqui em cima. Só com um pouquinho de tinta. Lá em cima é reto, aqui embaixo é babadinho. Esse daqui é o último. Ó, terminou aqui, mais um pouquinho de tinta, mais um babadinho pra lá e mais um aqui pra cá. E pra finalizar aqui a linha reta de cima. Pronto. Sentiu necessidade? Põe mais um pouquinho de luz aqui, ó. Mas não faça linhas nesse pedaço. Agora a gente termina colocando aqui, ó, bem no centro, umas batidinhas com o sépia. Tem que ficar crespinho. E agora, nós vamos fazer essa rosa aqui. Eu vou usar o rostinho de boneca para fazer essa parte aqui de cima. Ó, vou preencher já. Rostinho de boneca. Preenchendo. Vou preencher até aqui, ó, essa borda aqui de cima. Você viu que quando a gente preenche assim, ó, de leve, espalhando a tinta, sem esfregar, os riscos aparecem e fica muito mais fácil para você trabalhar. Agora eu vou continuar com o rosa rose. Olha, eu pego uma pincelada, eu coloco ali e eu espalho. Eu não puxo aquela tinta, eu vou espalhando de leve. Olha como ela vai se misturando com a de cima, sem esfregar. A tinta fica fácil de trabalhar, vai ficar úmido mais tempo, para eu poder trabalhar o branco ainda com a sombra aqui com a base molhada. Esta aqui, ela vai ficar um pouco mais clara por causa da base que eu usei ali de clarinho. Um tom de rosa mais clarinho. Eu vou
terminar aqui esse espaço com o rosa rose. Pronto. Agora eu vou fazer aqui em cima, ó, meu pincel tá sujinho de rosa rose. Eu vou fazer um pouquinho de sombra desse lado. Aí eu viro o meu pincel e vou colocar do lado de cá e do lado de cá. Tá? Agora, aqui embaixo, eu vou fazer um pouquinho de sombra com rosa antigo. Eu vou começar por essa pétala que tá por baixo desta e por baixo desta. Olha só. Agora, esta tá por baixo daquela. A sombra vem aqui. Esta tá por baixo daquela. Então, a sombra vem aqui. Viu que eu tô colocando um pouquinho a sombra? Aqui, ó, eu tenho uma passagem de cor, mas eu vou pôr um pouquinho de sombra ali. Agora, eu vou trabalhar o lado de cá. Aqui tem o risco. E essa pétala tá por trás daquela, então aqui vai a sombra. Mesma coisa com aquela. Ela tá por trás da outra, então a sombra vem aqui. A sombra vai sempre por trás. Agora eu tenho aqui, ó, essa parte central. Eu vou colocar a pinceladinha de tinta bem aqui no meio e vou puxando pra cima. Do lado de cá também, aqui praticamente encostou, vou separar, tá? Porque temos duas, aqui ó, aqui e aqui, tá vendo? Esse claro aqui é daquela pétala que desceu. Aqui a gente pode até juntar essas sombras. Depois eu vou voltar com essa sombra aqui, tá vendo aqui a dobrinha? Ó, vou fazer embaixo. Mas é pouquíssima tinta, vou até tirar o excesso ali, que eu peguei muito agora. Assim, ó. Um pouquinho só. Aqui em cima, eu vou fazer uma linha e do lado de cá também. Essa tinta aqui, eu vou dar uma esfumaçadinha pra cima, só pra não ficar um risco. Mas aqui a gente tem definido, ó. E agora eu vou colocar bem aqui no meinho, um pouquinho mais de escuro. E vou abrindo com o pincel, trabalhando sempre redondinho. Nós temos esse desenho. Eu lavei o meu pincel e agora eu vou trabalhar com o branco, começando lá de cima. Pego a tinta só de um lado. Coloco essa tinta pra cima e começo nesse aqui, ó, do meio, aqui. Não vou puxar, isso tem embaixo, tá? Você tem que pôr o pincel ali e parar. Mesma coisa aqui, olha. Mesma coisa aqui. Agora eu vou inverter meu pincel e vou fazer pro lado de cá. Pego a tinta, eu tava trabalhando assim, agora eu tenho que trabalhar assim. Ó, de ladinho. Eu só vou fazendo essa partezinha aqui, ó, que eu gosto de dar uma pinceladinha menor aqui dentro. Fazer aqui, aqui. No risco tem. E agora, por último, esta aqui. Com mais uma pinceladinha aqui no meio. Essas aqui, não puxe pra baixo, tá? Você tem que puxar, o centro tá aqui, ó. Então, se elas continuarem, elas têm que convergir para esse ponto aqui. Aqui tem mais um risco, então mais uma pinceladinha, mais um risco, uma pinceladinha. Aqui eu tenho uma dobrinha, que é dessa pétala aqui. Do lado de cá também, que é dessa pétala ali. Aqui ficou um espaço meio, aqui ó, um espaço meio vago, eu vou pôr mais uma dobrinha. Pinceladinhas, que a gente vai trabalhando do jeito que aparece a situação. Não é uma regra colocar uma aqui, uma aqui, uma ali.
Às vezes você coloca aqui, coloquei mais uma do lado de cá, não vou colocar, porque não tem necessidade. Mas se o espaço fosse um pouquinho maior, eu poderia. Olha ali, coloquei. Você viu? Você tem que ir compondo esse espaço, acompanhando o formato dessa parte aqui da rosa que você tem. Agora eu vou continuar essa parte das pétalas maiores. Ó, aqui já puxei um pouquinho mais. Vou trabalhar sempre com o pincel nessa posição, tá? Aqui vou puxar. Vou fazer uma curva, ó, pra cá. Se eu quero, quer ver? Aqui eu vou trabalhar com rosa só pra te mostrar. Essa pétala eu quero que ela fique virada assim. Então, eu coloco a tinta e eu trabalho nessa posição. Ó, ela virou pra cá. Se eu quero que ela fique assim, eu vou fazer esse movimento, ó. Assim ficou pra dentro. Ó, o contorno tá aqui, ficou pra dentro. Aqui, comecei daqui e vim pra cá. Aqui, comecei daqui e vim pra cá. Você viu que são movimentos diferentes. Eu escolhi essa, trabalhar com a pétala virada ao contrário, virada para baixo. Então, eu tenho que deixar esse movimento de pincelada, ó. Essa daqui, a mesma coisa. Eu vou trabalhar assim. Por que que eu não levei o branco ali? Porque ali era de sombra. Meu branco terminou por aqui. O branco desta vai na dobrinha aqui, ó. Aqui. Eu não venho aqui no cantinho também. Eu tenho que parar por aqui. Essa pétala, ela já ficou por cima dessa. Então, eu vou voltar e vou começar lá em cima. Se aqui trabalhei assim... aqui falta ainda uma dobrinha também, que eu gosto de pôr. Ó. Se aqui eu trabalhei com a tinta aqui puxando pra cá, nesta eu vou trabalhar com a tinta virada pra lá. Assim. E vou puxar pra dentro. Mais uma. Eu não vou colocar a tinta ali, o branco, porque ali é sombra. Então, eu coloco um pouquinho pra cá. E vou puxando nesse sentido. Olha como ela faz esse movimento. E depois, por último, essa daqui, ó. Coloquei tinta, vou puxar nesse movimento. Aqui tem uma dobrinha, aqui tem uma dobrinha, e aqui posso também fazer uma dobrinha. Você viu que essas pétalas fizeram esse movimento, essas fizeram este movimento. Agora, aqui no meio, eu vou colocar bem aqui na área de luz, um pouco do branco e vou crescendo esse branco. Mais um pouco. Vai limpando o pincel de leve. Posso até colocar aqui, ó, uma pincelada assim maior. E depois aqui em cima eu tenho a dobrinha. Eu vou lavar meu pincel, porque eu quero pegar a tinta só na pontinha. Aí eu começo aqui no centro, que aqui vai ficar maior. Ó, dou uma apertadinha de pincel. Mais uma apertadinha. E agora eu vou puxar um rabinho aqui, ó, uma pontinha. Pro lado de cá, a mesma coisa. Uma apertadinha de pincel, mais uma apertadinha de pincel. E agora, ali a pontinha. Aí, você tem uma forma bem fácil de fazer a rosa. Para finalizar essa daqui, eu vou colocar um pouquinho do sépia bem no miolinho. E vou subindo, fazendo um batidinho. Não é para deixar uma coisa reta aqui. Tem que sumir com essa tinta. Vai ficar crespinho. Olha só. Se quiser incrementar ainda um pouquinho, você pode usar o amarelo ouro. Aí, vou pegar o pincel zero. E vou colocar aqui, ó, na área escura, umas pontinhas de amarelo ouro. Faço isso aqui nessa outra também, porque eu não coloquei ali. Então, vou colocar agora. Olha, esta aqui
ela já tá bem seca, eu já fiz num outro dia. Eu vou colocar um pouquinho mais de branco e vou puxar. Eu tô fazendo uma luz seca, porque aqui já tá totalmente seco. Quando a gente coloca o branco na tinta de baixo úmida, ela é absorvida. Então, 30% da sua tinta, ela vai, a cor escura vai absorver. 30% da sua luz, no caso. Então, aqui você viu que as ranhuras que eu fiz praticamente sumiram. Então, eu vou colocar um pouquinho. Mas você tem que trabalhar com muito pouca tinta e com bastante cuidado para você não invadir a área de sombra. Ó, tô dando uma clareadinha nela, tá vendo? Já dá para aparecer mais iluminada. Olha como a gente percebe. Essa tinta nunca pegue ali e vá direto numa área preenchendo. A ideia não é preencher de novo. A ideia é iluminar. Um pouquinho de tinta e vai crescendo. Como tá totalmente seco, se você não colocar muita tinta, você consegue controlar. E pode até, olha, tô passando por cima dessa área, não tá alterando em nada. E já ficou bem mais clarinho aqui esse meio. Vou puxar um pouquinho aqui do lado. E eu posso refazer essas dobrinhas. Não preenchendo tudo de branco. Eu tô iluminando um pouquinho. Fica até assim uma meio transparente. Tanto você pode voltar com a luz, quanto você pode voltar com a sombra. O processo é o mesmo. A única diferença é que com a sombra você vai trabalhar aqui por trás. Olha, vou fazer aqui só para você perceber. Se entrar muito com o branco, você pode voltar com a sombra. O caso aqui é colocar muito pouca tinta para não preencher de novo e você ter que trabalhar a flor toda outra vez. Pronto, porque eu quero essa daqui um pouquinho mais escura do que essa. A forma que a gente trabalhou foi para isso. Agora eu vou terminar esses galinhos. Aqui tem o cabinhos, risquinhos. Pincel número 2, enchi de tinta, tá bem gordinho de tinta. Olha, coloquei a largura do pincel. Eu vou puxando. Não faça ramos de rosa com cabinhos com pincel 0. Porque o cabinho não sustenta a rosa. Tem que ficar um pouquinho mais grosso. Vou fazer mais um aqui pra cá. Porque um sozinho aqui, 3 assim fica muito estranho. Vou colocar o marfim em cima para dar uma iluminada. Ó, tô colocando a tinta, não tô esfregando. Colocando. Esse galho vou passar por cima. Viu que eu iluminei ele mais? Aqui no final eu gosto de fazer esse corte. É só uma pinceladinha com tinta. Quero acabar lá em cima também tem uns raminhos, uns galinhos secos. Olha, verde oliva, pincel 0. Estes aqui quero deixar bem fininhos, porque estão na ponta. Os cabinhos de baixo são os cabinhos do pé. Eles são mais grossos, mais robustos. Os galinhos da ponta do arranjo, eles são mais delicados. Então, a gente pode trabalhar com um pincelzinho 0. Olha, onde eu fiz esses rabichos aqui, ó, é onde eu vou colocar o batidinho. Vou colocar um pouquinho aqui.
são as partes que devem ficar mais escuras do trabalho. Eu vou trabalhar com o azul Caribe e o sépia, os dois juntos numa mistura. Então eu vou colocar essa tinta aqui e vou dando batidinhas para cima, batidinha com o pincel. Ó, eu encho o espaço, o fundinho fica bem escuro. E aqui para cima vai saindo assim, ó, umas pontinhas. Aqui também. Cada vez eu pego um pouquinho de um pouquinho do outro. Então o pincel vai carregado de tinta. Uma vez com mais azul, outra vez com mais sépia. Então eu não controlo muito isso aí. Você viu que eu vou sujando mesmo. Aqui eu vou usar um pouquinho mais do azul, porque eu quero subir em cima do ninho. Esse batidinho aqui, ele vai estar na frente do ninho, olha só. Tô pegando mais azul, porque aqui a gente já tem sépia, então tem que ficar mais claro. Depois, cantinho, eu vou colocar tinta só, nem vou fazer batidinho. Eu tô preenchendo. Um pouquinho mais. Cantinho. Não preencha áreas inteiras. Comece do cantinho e vai limpando o teu pincel. Evita deixar assim, ó, as formas retas. Termine só com a sujeirinha do pincel. Cantinho, bem cantinho, tem que ficar escurinho. Se você tem dificuldade de fazer assim com a tinta do jeito que tá no pote, você pode umedecer um pouquinho, uma gotinha de água vai te ajudar, ele vai espalhar melhor. Quando você tem um espaço assim, não feche, deixe aqui, vá sumindo. Um pouquinho aqui no cantinho também. Aqui eu acabei de fazer os galinhos, mas um pouquinho mais do azul para não confundir com o cabinho sépia. E vou puxar um pouquinho aqui também só para fechar o círculo aqui, ó. A ideia é que o arranjo tá indo naquela direção. Espero que você tenha gostado dessa experiência de desenhar o trabalho. Você pode fazer, tenta fazer o teu também. Eu te aconselho a fazer direto no papel. Aí depois, quando você acertar bem, você passa com carbono pro tecido. Nessa fase aqui, eu vou colocar umas florzinhas, porque eu gosto de colocar florzinha branca. Só branquinha. Eu vou colocar em cima das áreas mais escuras. Aqui eu posso colocar umas 3. Você viu que eu só vou encostando o pincel. Se sumir um pouquinho, é bom, não faz mal. Não precisa ficar todo mundo na mesma altura de cor. Se ficar um espaço muito vago, você pode pôr assim, 2 pinceladinhas que parecem um botãozinho. Ou mesmo até limpar teu pincel assim, ó, no cantinho, nos meios, para não ficar aquele espaço, a sua florzinha sozinha ali e o espaço em volta sem nada. Assim, ó, você vai dando batidinhas aleatórias. Aqui nesse cantinho também vou colocar uma. Porque o fundo tá molhado, elas ainda vão sumir um pouquinho. Aqui em cima também vou colocar. Acho que tá bom. Agora uma pinceladinha no meio com amarelo ouro. Deixo secar para fazer aquele outro fundinho que eu gosto de fazer em cima da água. Então precisa secar bem sequinho, o suficiente para você passar a mão em cima do trabalho. Agora,
tudo sequinho. Eu vou borrifar água toda a volta do trabalho. Vou colocar a mão assim, ó, passando por cima para essa água, para que a água espalhe e fique bem parelho sobre o pano. Ó, minha mão não está brilhante, então é porque o tanto de água é o suficiente. Pincel número 14, sem aparar, vou começar com um pouquinho do amarelo ouro. Peguei uma pincelada, coloco no pratinho, tiro o excesso. Eu vou colocar esse amarelo ouro em 3 lugares. Vou colocar um pouco aqui. Eu não vou encher essa roda. É só no cantinho. Eu vou colocar um pouco aqui. E vou colocar um pouco aqui. Não estou fazendo um círculo em volta. Eu saio do cantinho e venho sumindo com a tinta, ó. Pronto, agora eu lavo o pincel. Vou fazer o mesmo com o rosa rose. Eu tô usando as mesmas cores que eu usei no trabalho. Ó, tiro o excesso, bastante. E agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho, sempre na sequência do amarelo. Um pouquinho aqui, pode até misturar um pouco assim com o amarelo. Daí pula o amarelo, em seguida do amarelo eu coloco um pouquinho também. Não deixe assim um espaço amarelo, um espaço rosa, sempre faça uma transição entre os dois. Nesse caso vai dar um salmãozinho. Um pouquinho mais. A água, ela vai ainda espalhar um pouquinho, tá? Então, eu tenho amarelo, rosa, espaço. Amarelo, rosa, espaço. Amarelo, então aqui vai um pouco de rosa. Amarelo, rosa, espaço. Lavo o meu pincel. E agora eu pego um pouquinho do azul caribe, que é outra cor que nós já usamos também aqui no trabalho. Eu tenho amarelo, rosa, aí eu vou entrar com um pouquinho do azul caribe. O azul caribe vai se misturar um pouquinho no amarelo, vai dar um esverdeado, um leve esverdeado. Vai se misturar um pouquinho no rosa, vai dar um leve tom de violeta. Amarelo, rosa, azul. Amarelo, rosa e azul. Amarelo, rosa, azul. E assim você vai ter essa sequência. Gosto desse fundo colorido. Amei fazer esse trabalho. Espero que tenha servido para você. E até o próximo. Trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. E o risco, você sabe, encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.